A morte de Jesus. Que dia da semana realmente Jesus morreu? Será que ressuscitou mesmo no primeiro dia da semana, conhecido por domingo, como é pregado pela Igreja Romana? Vamos ver então em 1 Coríntios 15, do verso 3 ao 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E depois foi visto por Tiago, também por todos os apóstolos. E por derradeiro, apareceu também a mim, como a um abortivo. Essa comparação como a um abortivo, talvez Paulo se refira ao seu chamado, que foi no momento que perseguia e matava a igreja. Ou quando, ao caminho de Damasco, sendo o último a ser chamado, sobreviveu pela graça de Deus, como seria também difícil uma criança abortada sobreviver. Ou até mesmo se referindo ao próprio Jesus, que apesar de o terem rejeitado, reviveu, ou seja, ressuscitou. Qual será a verdade sobre este tão importante assunto? Vamos ver sobre a morte de Jesus em Mateus 12, verso 38 ao 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É muito importante entendermos a precisão do relógio de Deus. Jesus aqui no Evangelho de Mateus está dizendo que ele permaneceria no seio da terra ao ser sepultado 3 dias e 3 noites. Não devemos acrescentar e diminuir nada na palavra de Deus. Porém, este versículo causa uma polêmica, porque se realmente a tradição ensina que Jesus teria sido crucificado em uma tarde de uma sexta-feira da semana e ressuscitado no primeiro dia da semana, conhecido como domingo de madrugada, não fecha a conta de 3 dias e 3 noites. Sendo que a contagem de um dia bíblico, segundo as Escrituras, vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. A contagem de meia-noite a meia-noite é uma contagem do calendário romano que foi instituído pelo poder romano. Em Levíticos 23, 32, vamos ler o seguinte: Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Aqui vemos um sábado cerimonial, sábado de Yom Kippur, o dia de perdão, que era no 9º dia do 7º mês, que começava ao pôr do sol do 9º dia para o 10º dia, e era tido como sábado. Então aqui temos uma prova de como eram contados os dias.
e vemos também que existia, além do sábado, 7º dia, vemos também uma prova de sábado cerimonial. Os judeus pedem sinais. Assim vemos em 1 Coríntios 1:22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Como de praxe, os judeus pediam sinais e Jesus disse que nenhum sinal lhe seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas, que 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos ver no livro do profeta Jonas que ele esteve realmente no ventre do peixe. Jonas 2:1-2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 1:17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pois bem, meus irmãos e irmãs, isso nos dá o período de 72 horas, sendo cumprido o sinal que Jesus teria dado aos judeus. Assim vemos a importância do sinal. Se Jesus não cumprisse esse sinal, ele com razão seria rejeitado pelos judeus, porque ele deu um sinal. Sinal esse que foi cumprido na sua morte e ressurreição. Veja só como é importante nós estudarmos a respeito deste assunto, porque se nós ensinarmos a tradição romana de que Jesus ressuscitou no 1º dia da semana e morreu em uma sexta-feira, não dá 3 dias e 3 noites. Jesus morreu em uma quarta-feira ao pôr do sol para a quinta-feira e foi ressuscitado ao pôr do sol de sábado para o domingo. Vamos ver na narração dos evangelhos, uma vez comparada, conferindo uma coisa com a outra, para chegarmos à conclusão das coisas que Jesus realmente cumpriu as Escrituras, como disse o apóstolo Paulo. A passagem de 1 Coríntios 5, verso 7, nos comprova que Jesus Cristo morreria no mesmo dia que morre o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus foi oferecido como nosso Cordeiro Pascal e morreria no mesmo horário que o Cordeiro Pascal morre. Segundo a Bíblia, o período correto para sacrificar o Cordeiro Pascal encontramos em Êxodo 12, 5-6. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui no hebraico diz entre 2 tardes, quer dizer, no momento que está entardecendo para se pôr o sol, após se pôr o sol, forma-se o crepúsculo. Neste momento do calendário do dia 14 de Nissan, o 1º mês, era o momento exato para o Cordeiro Pascal ser sacrificado. Jesus é o Cordeiro que tira
os pecados do mundo. Jesus morreria segundo as Escrituras, pois as coisas que ocorreram no antigo concerto eram sombras das coisas vindouras, para que Jesus, cumprindo, passaríamos a estar no real. Então hoje, a nossa Páscoa não é mais judaica, é a Páscoa de Cristo. Tanto que Jesus instituiu a Santa Ceia no dia 13 de Nissan, um dia antes, para que nós a comemorasse em memória da morte dele. Dia 14 de Nissan, ele foi consumado, crucificado para expiação dos nossos pecados. Se cumpriu em Jesus o sacrifício final e verdadeiro, de maneira que não precisamos mais de sacrifício. E uma vez por ano, instituído pelo próprio Senhor Jesus, nós celebramos a última ceia dele e em memória dele. A data do dia 14 de Nissan caía como feriado, assim como temos o nosso feriado de 7 de setembro, que cai em data fixa, mas em dias variados da semana. Dia 14 de Nissan cai conforme o calendário hebraico, que é regido pela lua, e o ano que Jesus teria morrido, o mais correto seria o ano 30. Veremos que dia 14 era o dia que se sacrificava entre duas tardes, ou seja, pôr do sol, e dia 15 começava uma santa convocação. Êxodo 12, 15 ao 16. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, vemos que o primeiro dia, após o dia 14, ou seja, o dia 15 de Nissan, era um sábado cerimonial, um dia de santa convocação, como lemos no início. Esse sábado cerimonial era comemorado em data fixa. Exemplo, se caísse em uma quinta-feira, seria tido como sábado cerimonial, um sábado solene. Jesus ordena e antecipa a Páscoa. Veremos em Mateus 26, 17 ao 18. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Bem, vemos aqui que Jesus fez a Páscoa um dia antes da Páscoa do calendário hebraico do templo. Mas como podemos provar isso? Em João 19,14, podemos provar que os judeus, quando Jesus já estava no Sinédrio, eles não tinham ainda comido a Páscoa e estavam na preparação da Páscoa, não confundindo com a preparação do sábado, 7º dia. Ambos eram chamados de preparação. João 19,14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Então, vemos aqui Pilatos apresentando aos judeus Jesus Cristo, que já havia passado pelo Sinédrio, sendo o dia da preparação da Páscoa. João 18, 28.
Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vemos isso também em João 18, 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o Rei dos Judeus? Os judeus do templo não tinham comido ainda a Páscoa. Estavam se preparando. Era dia 14 de Nissan pela parte da manhã. Jesus já estava sendo levado na audiência, sendo depois crucificado na 9ª hora, expirando perto do pôr do sol do dia 14 de Nissan. E é sepultado um pouco antes do grande dia de sábado cerimonial, que era dia 15. Houveram 2 sábados na semana da crucificação de Cristo. Um sábado cerimonial, como provamos em Êxodo 12, que era dia de convocação, que caiu em uma quinta-feira, e o sábado, mandamento da lei de Deus, que era o 7º dia da semana, havendo assim 2 sábados na semana da crucificação de Jesus. Por isso, muitos não conseguem entender, achando realmente que Jesus morreu numa sexta-feira, pois a igreja romana queria provar a ressurreição para comemorar no 1º dia da semana, o domingo, como dia de guarda, ao invés de sábado. Vamos ver que houveram 2 sábados na semana da morte de Jesus, comparando o Evangelho de Lucas com os demais evangelhos. Lucas 23, 52 ao 56. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando-as, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Lendo somente a narração de Lucas, não percebemos esses 2 sábados, sem comparar com os outros evangelhos. Em Marcos, veremos algo curioso. Marcos 16, 1. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. A pergunta que nos leva a concluir que havia 2 sábados naquela semana é como que elas prepararam especiarias antes do sábado e compraram especiarias depois do sábado. E sabemos que temos que comprar as especiarias e depois preparar, não tendo como preparar e depois comprar. E comparando Lucas 23, do 52 ao 56, com Marcos 16, verso 1, vemos que, passado o sábado cerimonial, que era uma quinta-feira, na sexta-feira elas compraram especiarias e prepararam, e no sábado, como diz em Lucas 23, 56, elas repousaram conforme o mandamento. Vamos ver agora o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Temos 4 evangelhos que narram o momento ou o dia da visitação do túmulo, mas só existe um único evangelho que narra realmente o momento da ressurreição de Jesus. No livro de Marcos 16, 1 ao 6, vemos que Jesus já não estava mais no sepulcro no 1º dia da semana, quando foi visitado pelas mulheres de madrugada. Marcos 16, 1 ao 6. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo.
E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aqui nesse evangelho vemos que Jesus já havia ressuscitado. Não narra o momento da ressurreição. Poderia ter sido 1 hora antes, meia hora antes ou algumas horas antes. No livro de Lucas, novamente nós vamos ver que no primeiro dia da semana, domingo, quando elas visitaram Jesus, ele já não estava mais dentro do sepulcro. Lucas 24, 1 ao 3. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas também não nos dá a prova do momento exato da ressurreição de Jesus Cristo, pois quando elas estiveram ali, já não acharam o corpo de Jesus, ele já tinha ressuscitado. No Evangelho de João também fala a respeito da ressurreição. João 21, 2 e 7. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, mesmo muito de madrugada, ainda escuro, quando Maria Madalena foi ali, o sepulcro já estava com a pedra removida, e Jesus já não estava lá, provando que houveram 2 visitas ao túmulo, e ambas as visitas, uma bem de madrugada e uma ao nascer do sol. Jesus não estava. Então, tanto o Evangelho de Marcos, Lucas e João, nas suas narrações, não dão o momento exato da ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos ver o único evangelho que dá o momento exato da ressurreição de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Mateus. Mateus 28, 1 ao 2. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Veja, o momento da ressurreição de Jesus foi quando houve o terremoto em que o anjo tira a pedra do sepulcro. E a narração do livro de Mateus diz que é no fim do sábado, lembrando que o fim de um dia é ao pôr do sol, é no entardecer deste dia. Há versões da Bíblia que diz no entardecer do sábado, quando já iniciava o primeiro dia da semana, o crepúsculo. Então, no pôr do sol do sábado, 7º dia, houvera um terremoto. O verbo, inclusive, está no passado. Se houvera, então, a ressurreição do Senhor Jesus pode ter ocorrido exatamente no pôr do sol do 7º dia para o primeiro dia da semana. Nós não podemos afirmar com certeza
absoluta que foi antes do pôr do sol dentro do sábado. E não podemos afirmar com certeza que foi no início do primeiro dia da semana, mas podemos dizer que foi entre este período do pôr do sol, que foi o momento do terremoto, é que houve a ressurreição de Jesus Cristo. Ainda vemos hoje em dia ecos da tradição do sábado de Aleluia. Alguns versículos aparentemente parecem contraditórios, mas que a Bíblia irá se harmonizar perfeitamente. Vamos ver que dia da semana teria sido a morte. Se nós contarmos 3 dias e 3 noites, tomando por conta que Jesus ressuscitou, conforme Mateus 28, 1 ao 2, no final do sábado, vai cair ao pôr do sol da quarta-feira. Na metade da semana, exatamente no meio da semana hebraica, que começa do primeiro dia ao 7º dia. Cai ao pôr do sol do 4º dia da semana, cumprindo as Escrituras. Jesus falando uma afirmação interessante antes da sua morte na cruz. Lembrando que os dias da semana na Bíblia são chamados de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, sábado. O único dia que tem nome é o dia de sábado, segundo a Bíblia. Então, domingo é o primeiro dia e não consta a palavra domingo na Bíblia. Vamos ver agora em Lucas o que Jesus estava ensinando numa sinagoga. Lucas 13, 10 ao 14. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Jesus não transgredia o sábado, mas o fariseu estava indignado por ver Jesus curar no sábado. A cura no sábado não é uma transgressão do sábado, pois é dia de se fazer o bem, dia de fazer obras espirituais. Mas os fariseus tinham capacidade de tirar uma ovelha atolada neste dia, mas uma pessoa eles não queriam ver sendo curada no dia de sábado, sendo hipócritas. Jesus condenava isso, pois o sábado foi criado para a humanidade, não sendo somente para judeus, e vem desde a criação. E Jesus aqui censura eles, e no decorrer da leitura, Jesus fala da parábola do grão de mostarda, e podemos ver no versículo 22 que Jesus já estava andando, e isso só poderia ser no primeiro dia da semana, porque fez curas no sábado. No versículo 22, veremos isso. Lucas 13, versos 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E ainda em Lucas, no versículo 31, ou seja, no mesmo dia, o primeiro dia da semana, onde Jesus inicia a caminhada para Jerusalém para a sua paixão. Lucas 13, verso 31 ao 32. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então Jesus diz: hoje, primeiro dia da semana, amanhã, segundo dia da semana, e no terceiro dia sou consumado. Ou seja, o terceiro dia da semana, Jesus termina a obra dele. No 4º dia da semana, Jesus já é crucificado. Após o pôr do sol, Jesus é entregue, quando ele faz a ceia. Depois da ceia, ele vai para o Getsêmani. De noite, já dentro da quarta, na noite do 4º dia, porque a noite vem
antes do dia e Jesus é consumado. Aqui nós vemos uma prova cabal de que Jesus tinha sido consumado na metade da semana, que está em Lucas. Então, em Lucas 13, verso 10, verso 14, verso 31 e verso 33, vamos ver uma narração compassada de Jesus no sábado fazendo cura. Depois ele começa a sua caminhada em direção a Jerusalém. Ele só poderia começar essa caminhada após o pôr do sol do sábado ou no primeiro dia da semana. E vemos Jesus falando para avisar Herodes que ele iria ser consumado após o terceiro dia. Foi nesse site que vemos que Jesus Cristo foi crucificado em 3.790 do calendário hebraico, que corresponde à Páscoa, que caiu no dia 5 de abril do ano 30 da era cristã. E pelo calendário e a matemática, o dia 14 de Nissan caiu numa quarta-feira e o dia 15 de Nissan, que seria o grande sábado cerimonial, caiu numa quinta-feira. Portanto, matematicamente, segundo o calendário hebraico, ele nos dá o ano 30 da era cristã, dia 5 de abril, que caiu em uma quarta-feira, dia da Páscoa dos judeus. Portanto, não é verdade que Jesus morreu em uma sexta-feira e ressuscitou no domingo. Isso é uma tradição que veio ser imposta para tentar defender a guarda do primeiro dia da semana como ressurreição de Jesus. Mas biblicamente, matematicamente e profeticamente, cumpriu-se toda a verdade conforme as Escrituras e os sinais messiânicos que Jesus deu aos judeus. Cumpre 3 dias e 3 noites. No livro de Daniel fala sobre o Messias. Daniel 9, 26 ao 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá a guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em Daniel 9:27, profeticamente, literalmente, de uma forma maravilhosa, cumpre no Senhor Jesus Cristo, exatamente na metade da semana profética dos 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo. Ele é morto, exatamente na metade da semana, na semana da Páscoa, em uma quarta-feira, ao pôr do sol. Ele é entregue como Cordeiro Pascal. Maravilhosamente, o calendário de Deus é preciso. Cumpriu-se na metade da semana literal, metade da semana profética, como está escrito. Então, como Paulo disse, que está escrito nas Escrituras, Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Ele é a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascal. Jesus morreu numa quarta-feira e foi sepultado ao pôr do sol. E ressuscitou perto do pôr do sol de sábado para o início do primeiro dia da semana, conhecido como domingo, cumprindo 3 dias e 3 noites. Lucas 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Tem uma versão da Bíblia que se chama Peshitta siríaca,
conhecida como Rainha das Traduções, a versão mais antiga das Escrituras. Essa versão diz que já se passaram 3 dias desde que essas coisas ocorreram, ou seja, já estavam completos 3 dias, harmonizando dessa forma a Bíblia. Em Marcos 16:9 está dizendo assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Aqui nesse verso é só uma questão de vírgula, e nós sabemos que não existia vírgula no original. Então nós vemos que colocando a vírgula no lugar certo, a Bíblia se harmoniza. Lendo de novo Marcos 16:9, dizendo: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Os fariseus e saduceus, para tentar Jesus, pediram que ele desse um sinal. Mas eles também queriam ter certeza que Jesus era o Messias, era o ungido de Deus. E o único sinal que Jesus deixou para eles foi o sinal do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites são 72 horas, meus irmãos. Afinal, quantos dias tem de sexta a domingo de manhã? E quantas noites tem de sexta à tarde a domingo de manhã? Não é de se admirar a dificuldade que os judeus têm de se converterem ao cristianismo. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe e que nós nunca percamos este conhecimento verdadeiro das Escrituras. Amém.